Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a oitava virtude do fruto do Espírito, chamado mansidão. E o Salmo 25, nós lemos a leitura devocional, o versículo 9, diz o salmista o seguinte: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então nós vamos meditar um pouco acerca da mansidão como a oitava virtude, do fruto do Espírito. Com a graça de Deus nós concluiremos a nona virtude do fruto do Espírito domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, que é a última, que nós vamos ver que poderia ser a primeira virtude do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Mas, sabiamente, Deus inspirou o apóstolo Paulo para que ele colocasse na ordem que Deus assim quisesse. E domingo nós concluiremos, com a graça de Deus, a nona virtude do fruto do Espírito, se chama domínio próprio. Mas hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus acerca da mansidão como fruto do Espírito. Irmãos, como diz as Escrituras Sagradas, o fruto do Espírito é gerado pelo próprio Espírito em cada crente, para moldar cada um de nós, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo, que é o nosso exemplo perfeito e maior, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras e vemos a pessoa bendita do nosso Senhor e do nosso Salvador, podemos ver em Jesus Cristo que ninguém foi mais amável, longânimo, bondoso, temperado, humilde e manso como o Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus é que sejamos modelados cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Às vezes, o uso inadequado das palavras que nós pronunciamos às pessoas, esta palavra mansidão, leva a um entendimento errado do seu verdadeiro significado. É uma palavra mal compreendida muitas vezes em nossos dias, essa palavra mansidão. Muitas pessoas pensam que mansidão é fraqueza, mas na verdade é totalmente o contrário. Mansidão é força sob controle, muita força sob o controle do Espírito Santo, porque é interessante nós observarmos que a mansidão, ela anda ao lado da humildade. Quem não é humilde não pode ser manso. Elas estão juntas. Ambas são ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo para a vida dos seus discípulos. Nós sabemos que Jesus Cristo diz que a palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humildade e mansidão, elas andam juntas. E Jesus Cristo foi bem claro ao dizer: aprendei de mim, vejam só, porque eu sou o quê? Sou manso e humilde de coração. Então, mansidão, ela tem que estar atrelada junto com a humildade. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, é maravilhoso refletir os ensinamentos de Jesus Cristo para a sua igreja. Jesus Cristo foi incomparavelmente o homem mais importante que já pisou aqui nesta terra. O homem mais rico, podemos dizer, embora ele se fez pobre. O mais sábio,
o mais importante e o mais ilustre de todos. No entanto, ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, que é o Deus conosco, Ele nos chama para aprendermos a mansidão e humildade com Ele, quem somos nós para que não nos voltemos e não venhamos aprender com o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo? Quem é aqui que não precisa, amados irmãos, aprender a ser humilde, a ser manso? Só o ignorante, o falta de senso, o insensato. Mas precisamos aprender a mansidão e a humildade com Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que ser manso não é se rebaixar, mas mostrar grandeza. Pois Jesus Cristo, Ele sendo humilde e manso, Ele mostrou a sua grandeza através da sua compaixão, através da sua misericórdia e o seu amor para com os pecadores. Ser manso é ser brando, é ser calmo, é ser temperado, cortês, educado, amável, atencioso, respeitoso, humilde. O verdadeiro cristão que pratica a mansidão, ele sempre mantém a sua postura, pois é ordenada pelo Espírito Santo em toda e qualquer situação na sua vida. Por isso que é chamado o fruto do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, através da graça de Deus, é que ele pode gerar em nós, né, esta virtude chamada mansidão. Então, amados, ser manso é se conter diante de tantas tentações, de tantas seduções, é agir diferente de tudo aquilo que as pessoas fazem ao contrário, que não são mansas. A nossa tendência é quando alguém não age com mansidão conosco, nós reagimos, né? E pagamos com a mesma moeda. Nós devemos ser mansos e humildes de coração, pois são marcas que serão visíveis na nossa vida e que foram visíveis na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembrando aqui acerca de mansidão, e lembrando da minha mãe. Às vezes, você quando é criança, você está adolescente, né? Você está engrossando o talo. E minha mãe, quando às vezes eu queria me rebelar com a minha bravura, né? Ela disse: venha com a sua bravura para cá, eu amanso você bem direitinho. Está na nossa natureza. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo a sermos mansos e humildes de coração. Então, nesta noite, eu quero destacar, pelo menos nesta mensagem desta noite, 2 pontos na mensagem desta noite. Quais são as consequências da falta de mansidão? E veremos a mansidão como aplicada em nossas vidas como fruto do Espírito. Como é que se comporta uma pessoa mansa? Nós veremos. Mas primeiramente nós veremos as consequências da falta de mansidão. Precisamos, amados, avaliar
as consequências da falta de mansidão, para sabermos o tamanho do prejuízo quando nós agimos contrários. Já a mansidão irá produzir resultados positivos em tudo que nós fazemos. O Salmo 25 aqui, que nós lemos, é interessante, você pode olhar aí, que o salmista, ele liga humildade com mansidão. Salmo 25, versículo 9, que nós lemos na devocional, diz: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho, para mostrar que humildade e mansidão, elas estão ligadas. Então, quais são as consequências da falta de mansidão? Primeiramente, amados irmãos, a pessoa, quando nós não agimos com mansidão, nós ficamos estressados. E o que é isso? Aborrecidos de tudo e de todos. E qualquer coisa nós explodimos. Mas o texto, não tem texto melhor este que nós já lemos aqui, já repeti algumas vezes, em Mateus 11, 28 e 29, que Jesus faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, amados irmãos, quando nós não agimos com mansidão, é natural nós ficarmos estressados, aborrecidos, até conosco mesmo e com os outros. Uma pessoa que não age com mansidão está sempre estressada, inquieta. Quase todos os dias essa pessoa tem um motivo para ficar aborrecido. Fica nervosa com os problemas da vida. Parece que tem até um imã que atrai problemas para aumentar cada vez mais o seu nervosismo. Você já conheceu pessoas assim ou não? Não dizendo que eu ou você não possamos ser pessoas que não estamos agindo com mansidão. Mas tem pessoas que é bem claro, é bem evidente na vida dela, que é aquela pessoa que é inquieta, é estressada, e quando você vai falar com ela, ela não quer lhe ouvir, né? E não age com mansidão. Então, amados irmãos, nós devemos agir com mansidão, para que não fiquemos estressados, aborrecidos com os outros e conosco mesmo. Isso não faz bem para a nossa alma. Mas também, segunda consequência da falta de mansidão, é a angústia. Isaías 29, 19 diz o seguinte, olha: os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, um sentimento ruim muitas vezes faz que a pessoa não haja com mansidão, e a pessoa vai ficar sempre angustiada, vai estar olhando sempre para aquilo que não deu certo, que está faltando alguma coisa. Isso também faz mal para a saúde emocional e física do ser humano. E nós, como cristãos, amados irmãos, né? A Bíblia nos mostra aqui no Salmo 50, não é? Que nós temos um Deus que Ele invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, não percamos, amados irmãos, a nossa calma. Mas, quando chegar a angústia, querer abater a angústia, aí o estresse, vamos nos regozijar
está no regozijo, na alegria do Senhor. Não tem coisa melhor, amados irmãos. Se você estiver estressado, angustiado, se refugie no Senhor. Olha para Jesus, os momentos que ele passou, mas sempre agiu com mansidão. Mas também, quando nós não agimos com mansidão, nós nos tornamos pessoas insensatas. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele diz: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Você é uma pessoa sábia? Demonstre ou mostre em mansidão de sabedoria. Se uma pessoa diz que é sábia e não age com mansidão, ele está contrariando aqui a palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Veja como é que você está procedendo. Se você está agindo como um sábio, você diz que é sábio e inteligente, vamos ver se você está agindo em todo o seu proceder, as obras que você está praticando tudo isto com mansidão. A falta de mansidão, amados, traz ou produz insensatez. Insensatez é falta de sabedoria. Parece que a pessoa ignorante fica cega na hora da raiva e não vê o que diz nem o que faz de errado. Quando acontece isso com um cristão, amados irmãos, nós ficamos até surpresos e até decepcionados. Como, amados irmãos, eu vou lhes falar uma coisa, irmãos. Eu estou aprendendo muito, graças a Deus. Estudando, meditando com os irmãos acerca das obras da carne e o fruto do Espírito. Como nós precisamos aprender, amados irmãos? Às vezes, porque nós passamos, faz 20 anos, 30 anos que somos cristãos, achamos que não precisamos aprender mais. Mas, falar a verdade para os irmãos, eu estou aprendendo agora cada vez mais com esses estudos, essas mensagens que eu estou compartilhando com os irmãos nas quartas-feiras. Como um cristão, como um crente deve ter, como diz aqui, condigno proceder. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Veja, amados irmãos, que você ser manso é você demonstrar que é sábio. Aquilo que eu falei lá no início, não é você ser, é como as pessoas falam que é você se rebaixar. Não. Mas é um poder de grandeza, você está agindo com sabedoria. Devemos, amados irmãos, quando, não é? Naquela hora da raiva, que muitas vezes acontece de forma surpreendente na nossa vida, vier algo na minha e na sua vida, que venha brotar lá no fundo da nossa alma um impulso de ira. Lembre desse aqui, da mansidão. Se controle. Sabe por quê? Porque quando você está com excesso de raiva, você não vai ver o que diz, nem o que vai fazer de errado no momento de ira. Mas por isso que nós devemos agir com mansidão. Não é fácil, não. Por isso, temos que estar aos pés de Deus, clamando a Ele com misericórdia, que o Espírito Santo esteja produzindo cada vez mais
essa virtude em nossos corações. Mas a quarta e última consequência da falta de mansidão, nós já vimos: estresse ou aborrecimento, angústia, insensatez, mas também a quarta consequência da falta de mansidão é que podemos agir com maldade. Tiago 1:21, que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, olha só, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, eu acho interessante aqui que Tiago diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Veja só, você tem que se despojar de todo tipo de impureza. Nós vimos lá, né? As obras da carne. E todo tipo de maldade. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, amados irmãos, nós não gostamos de ser corrigidos pela palavra de Deus, mas Tiago diz para que nós joguemos fora, despojar toda a impureza que há dentro de nós, toda a maldade, e devemos acolher a palavra em nossos corações, isso não com raiva, mas com mansidão, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. E o que é isso, amados irmãos? Por que Tiago está dizendo isso? Quando a pessoa ou o crente não quer mesmo aprender a se controlar, deixa a maldade entrar em si, conformando-se com seu mau temperamento e reagindo sempre de forma negativa. E esta pessoa pode dizer que está até acolhendo a palavra de Deus, mas na verdade não está praticando, não está acolhendo, não se despojou ainda da impureza, da maldade que ainda está dentro dela. Porque se verdadeiramente você lançar fora toda impureza e toda maldade, é porque você está acolhendo a palavra de Deus com mansidão, e você vai passar a agir com mansidão. Então, amados, é isso. Se nós não tivermos o acolhimento, não acolhermos, melhor dizendo, a palavra de Deus, recebendo como palavra de Deus, nos despojar de toda impureza e de toda maldade e acolher a palavra e implantar a mansidão no nosso coração, a agirmos conforme a palavra, nós podemos até dizer que estamos vivendo a palavra de Deus. Mas, se não estivermos, amados irmãos, naturalmente, no momento de ira, nós vamos explodir e não vamos agir com mansidão. Como eu falei anteriormente, quem você já não viu? Vamos trazer para o meio cristão mesmo. Pessoas que você admirava, ou você esperava algo daquela pessoa, ou melhor, nunca esperava algo daquele irmão ou daquela irmã, e no momento de descontrole desse irmão ou dessa irmã, ele agiu com impulso de ira e não agiu com mansidão. E você ficou: mas rapaz, eu esperava de todo mundo, mas de fulano eu não esperava isso não. Por quê, amados? Uma coisa é nós ouvirmos a palavra, outra coisa é nós colocarmos em prática.
né? Acolhei, olha, com mansidão a palavra em vós implantada. Tudo isso, amados irmãos, se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus, tudo começa com um simples estresse, devido a um aborrecimento, vai gerar angústia, tristeza, vai ter uma reação negativa, e você vai agir como um insensato, com maldade, e vai brotar aquilo que está lá dentro do meu e do seu coração. Tiago, ele é bem objetivo. Tiago é uma carta prática, bem direta, bem objetiva. Para você acolher a palavra com mansidão, para colocar em prática mesmo, você vai ter que se despojar da impureza e de toda a maldade que está dentro do seu coração ainda. Por isso que Paulo diz, lá em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a vossa carne. O que é andar no Espírito? Conforme a palavra de Deus nos ensina e o Espírito Santo nos lembra todas as palavras do Senhor Jesus Cristo. Pois a função do Espírito Santo é isso. É nos ensinar toda a vontade de Cristo para as nossas vidas. Então, amados, que jamais, amados irmãos, venhamos agir o contrário à mansidão, porque nós só teremos prejuízos. E quando nós passarmos a agirmos, clamando a Deus para que o Espírito Santo brote cada vez mais dentro de nós, nos enchendo do Espírito Santo, para que venhamos agir com mansidão, nós vamos evitar muitos prejuízos para as nossas vidas. Quando nós não agimos com mansidão, amados irmãos, já aconteceu comigo, creio que já aconteceu com você. Você depois se arrepende e diz: para que eu agi daquela forma? Eu não deveria ter controlado meus impulsos e não ter falado aquilo ou ter tomado aquela decisão? Depois você se arrepende e vai voltar tudo de novo. Causa prejuízo quando nós não agimos com mansidão. Mas como é que podemos ver a manifestação dessa virtude do fruto do Espírito em nossas vidas com a mansidão? Então, amados, nós veremos pelo menos 4 tópicos também aqui. Nós vimos já as consequências, que não são boas, né, quando nós não agimos com mansidão. E como é que podemos ver a manifestação do Espírito Santo com esta virtude de mansidão em nossas vidas? Uma pessoa que é mansa, está agindo em mansidão, ela sempre será submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela primeiramente contra Deus, não murmura, ela aceita a vontade de Deus de bom grado, mesmo nas situações mais difíceis. Jó, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: temos recebido o bem de Deus, porventura, não receberíamos também o mal? Irmãos, você agir com mansidão em uma situação adversa tem que ser o Espírito Santo produzindo isso em nossos corações, porque humanamente nós vamos murmurar, nós vamos reclamar. Paulo também
conviveu com essa realidade semelhante à de Jó. Filipenses 4,12 diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o acolhimento aqui da palavra, está vendo? Paulo aprendeu. Ele já não sabia não, viu? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso nos ensina o quê, amados? Que nós também devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes nós dizemos que somos submissas a Deus, mas não somos. Às vezes vem certas circunstâncias na minha e na sua vida, é para nós aprendermos a sermos submissos a Deus e entendermos que Deus ele é soberano. Porque Paulo tinha convicção, creio também que Jó sabia que todas as coisas cooperariam para o bem dele. Então, uma pessoa mansa, ela é mansa e submissa primeiramente à vontade de Deus. Mas também uma pessoa que age com mansidão, ela está debaixo do controle de Deus. Você ser submissa à vontade de Deus é uma coisa. Está debaixo do controle, ser controlado por Deus. É aquele que é domesticado por Deus. A palavra manso aqui, no original, era empregado para descrever um animal domesticado. Ou seja, um potro selvagem, não domesticado, causava o quê? Ou causa destruição. Mas um potro domado, ele é útil. E como é útil? Ele age só para o bem. Por que, amados? Quem é manso, quem busca exercer mansidão, ele morreu para si mesmo. E ele passou a ser domesticado pelo Espírito Santo. Mansidão, como nós vimos, é fruto do Espírito. Só age com mansidão quem é domesticado pelo Espírito Santo. É estar sob o controle e autoridade do Espírito. Ele obedece às rédeas do Espírito. Você tem que agir assim, você tem que ir para ali. O manso é aquele que tem a força sob controle. Ele é dominado pelo Espírito Santo. Olha só, que texto fantástico. Abram comigo aí Provérbios. Provérbios 16. Provérbios 16, 32. 32. Diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E o que é isso? Mansidão. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Aos olhos de Deus, veja só como é o inverso do mundo, viu? Mais forte aos olhos de Deus
é o que consegue dominar o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade, um herói de guerra, com a violência. Não age com mansidão, com brutalidade, com ira. Conquista uma cidade. Mas aos olhos de Deus, quem é mais forte é quem consegue dominar o seu espírito e passa a agir com mansidão. Ou seja, por que ele faz isso? Porque ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está sob as rédeas do Espírito Santo. Ele não reivindica os seus próprios direitos. Um maior exemplo, meu irmão, foi Jesus. Ele não julgou ser igual a Deus, com usurpação, ser igual a Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda que aconteceu entre os irmãos, ele diz: ele estava pronto a sofrer o dano em vez de buscar ou levar vantagem. Eu sofro dano, mas jamais eu vou agir sem mansidão de espírito. Então, agir com mansidão, amados, é estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Ser domesticado, estar nas rédeas do Espírito. Aí você vai agir com mansidão. Mas também, em terceiro lugar, uma pessoa que pratica e vive a mansidão, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. É interessante que nós não temos nenhuma dificuldade de fazermos uma oração de confissão e falar diante de Deus, lá no nosso quarto fechado, o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Nós admitimos isso em oculto diante de Deus, confessamos isso. Mas se alguém vier nos chamar de pecadores, nós logo vamos agir com ira. Não admitimos muitas vezes, diante dos homens, aquilo que admitimos diante de Deus. Não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que nós professamos ser diante de Deus. E muitas vezes não agimos com mansidão, querendo defender a nossa honra. Às vezes estamos cheios de maldade. Agimos de forma insensata, não agimos com mansidão, e quando alguém vem querer tirar ou nos desonrar, nós não agimos com mansidão. Manso é aquele que não luta para defender sua própria honra. Ele já sabe, ele já confessa diante de Deus quem verdadeiramente ele é. É um miserável pecador. Aquele que já está no chão não tem medo de admitir o que ele é diante de Deus. Irmãos, nós temos que admitir que nós somos crentes lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas uma coisa nós temos que admitir: nós ainda somos pecadores. Não vivemos na prática do pecado. Mas quantos pecados nós praticamos no dia a dia, que só Deus conhece? Então, uma pessoa que age com mansidão, ela é submissa à vontade de Deus, está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, nas rédeas, domesticado por Ele.
reconhece diante dos homens aquilo que ele reconhece ser diante de Deus, ou é diante de Deus. E em quarto e último lugar, a pessoa que pratica a mansidão é uma pessoa que suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocado. Um espírito manso não se inflama facilmente. Você sabia disso? Davi, um homem, que errou muito, que falhou muito. Ele lá no Salmo 38, ele demonstrava em certos momentos da sua vida, ele agia com essa virtude. Salmo 38, 12 e 13 diz: eles armam ciladas contra mim, tramam para tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Aí ele diz: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Tem momentos na nossa vida, amados irmãos, que nós temos que fazer aqui como Davi, E as pessoas, quando vier nos provocar com injúrias, você não é aquilo que ele está falando de você, nós temos que nos fazer de surdo e de mudo e não abrir a boca. O termo utilizado aqui no grego, no original, para mansidão, indica uma força gentil. Pedro, que era muito falastrão, que agia por impulso também, ele aprendeu e escreveu para os cristãos da sua época, que estavam sendo perseguidos. Na sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em vossos corações. Santifiquem a Cristo. Estejam sempre, preparados para responder a qualquer um que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, olha o que Pedro diz: façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que aquilo que falam maldosamente contra vocês fiquem envergonhados das suas calúnias. Pedro errou muito ou não errou? Falou muitas vezes o que não devia? Não agiu com mansidão quando cortou o quê? A orelha de quem? Do soldado, Olha a mansidão de Pedro como era. Mas Pedro aprendeu na prática. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. Nós podemos ver um Pedro antes da ressurreição de Cristo. Ele já era crente, negou a Cristo 3 vezes. Mas nós podemos ver outro Pedro depois da ressurreição, que Jesus restaurou o seu ministério. Porque Pedro tinha desistido do ministério dele. Mas a primeira palavra que Jesus disse às mulheres, quando ressuscitou, disse: diga a meus irmãos e a Pedro que eu vou encontrar ele lá na Galileia. Pedro, eu disse a você, Pedro, que você não seria mais pescadores de homem, Pedro. Pedro, depois que Jesus Cristo morreu, ascendeu aos céus, ele pegou mais 7 apóstolos, os filhos de Zebedeu e os outros, e voltaram para o mar para pescar. A mesma coisa aconteceu, passaram a noite toda, não pescaram nada. Quando Jesus ressuscita, diz a mulher
Maria lá que viu. Diga a meus irmãos e a Pedro que eu vou encontrar ele lá na Galiléia. Porque Jesus já sabia que Pedro ia o quê? Querer desistir. É tanto que quando Jesus disse, tem alguma coisa para comer, filhinhos? João disse, é o Senhor, Pedro. Quem foi o primeiro aí ao encontro de Jesus? Foi Pedro. Aí depois Jesus vai comer com eles e faz aquelas 3 intrigantes perguntas. Pedro, tu me amas, Pedro? Na terceira vez, Pedro esmorece. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. E Jesus disse a Pedro, Pedro, quando tu era mais moço, Pedro, tu cingia os teus lombos, tu fazia o que bem tu entendia. Mas quando fores mais velho, Pedro, tu vai para um lugar onde tu nunca jamais desejaria de ir. E diz lá as Escrituras, isso disse Jesus, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Processo de santificação. Quem foi que pregou o primeiro sermão pós-Pentecoste? Pedro. E se tornou líder dos apóstolos em Jerusalém. E ele aqui escreve, olha a diferença que ele escreve, para os cristãos que estavam perseguidos. Antes, santifiquem a Cristo. Se lembrem que vocês têm Cristo como Senhor nos vossos corações. Irmãos, isso é profundo. Sabe o que Pedro está dizendo isso? Ajam como Jesus, nosso Senhor, agiu. Ele habita em vocês. Estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir razão da fé ou da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que aquilo que falam de vós maldosamente, eles fiquem envergonhados. Portanto, amados, como eu digo, mansidão não é rebaixamento. Mansidão não é deixar de exercer autoridade, mas fazê-lo sob o temor de Cristo, entendendo o amor que Jesus Cristo teve para com as pessoas, a mesma forma também nós devemos assim transmitir. Por isso que a mansidão é uma virtude do fruto do Espírito, porque é motivada pelo modo que Deus quer que as pessoas percebam em nós as nossas ações. Precisamos manifestar, estarmos clamando esta virtude do fruto do Espírito em nossas vidas, para não deixarmos ser vencidos pelas obras da carne, que é o oposto da mansidão, que é a ira, porfia. Nós vimos aqui, ira, pessoa iracunda, se explode com facilidade. E quem age com porfia é aquele que começa uma confusão e paga para não acabar. Tem pessoas que são assim. E Tito, capítulo 3, versículo 2, Paulo escrevendo a Tito, ele diz, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito, capítulo 3, versículo 2. E voltando ao texto que nós meditamos domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, olha, sempre vem depois, ó, de mansidão e de longanimidade.
Somos eleitos de Deus? A recomendação do apostólico é essa. Nos revistamos de santidade, de amor, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E depois Paulo diz: assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Então, amados, concluo dizendo o seguinte: o mundo não nos ensina a sermos mansos. Você já ouviu algum ensinamento do mundo a você agir com mansidão? Não. Mas sim revidar a qualquer custo. Mas quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, devemos aprender e deixarmos ser moldados pelo Espírito Santo no nosso temperamento, para que sejamos transformados diariamente e agirmos com mansidão. Uma coisa eu digo, irmãos: nós, humanamente falando, nós não conseguimos agir com mansidão como é ensinado na palavra de Deus. Só o Espírito Santo habitando em nós e estando cheio do Espírito é que conseguiremos a termos atitudes mansas e agirmos com mansidão. Que Deus nos ajude, amados. É um grande desafio. Por isso que é a palavra de Deus. Aí as pessoas podem até dizer: isso é impossível. Mas Jesus Cristo disse: aquilo que é impossível ao homem é o quê? Possível para Deus. É fé, é confiança, é certeza que habita o Espírito Santo de Deus em nós e devemos o quê? Nos submetermos a Ele, sermos domesticados por Ele. Irmãos, vamos ser sinceros: quando Deus nos converte, quando nós nos convertemos lá, nós somos como os animais brutos mesmo, irracionais. E Deus vem nos domesticando, nos ensinando, quebrando a nossa vaidade, o nosso orgulho. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não recebe a disciplina ou o ensinamento de Deus não é filho, é bastardo. Mas quem é filho de Deus, ele recebe o ensinamento, a disciplina do Senhor. Que Deus nos ajude, como igreja, a estarmos agindo, principalmente de uns para com os outros, em mansidão, demonstrando assim, evidenciando assim, essa virtude do fruto do Espírito em nossas vidas. Não só com nossos irmãos, mas onde quer que estejamos. Porque os olhos do Senhor estão ao redor de todos os que o temem. Às vezes nós não paramos para pensar nisso, né? Que quando nós não agimos com mansidão, esquecemos que o Senhor está vendo toda aquela atitude que nós estamos praticando naquele momento. Às vezes, a gente só lembra daquele versículo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só quando nós estamos passando por dificuldades, né? Mas Ele está presente conosco, todos os momentos mesmo. Aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos armazenando lá na nossa mente,
aquilo que está lá no nosso coração, ressentido, guardado, com ira, com raiva, com rancor, com raiz de amargura, Ele está vendo tudo isso. Por isso nós devemos nos despojar de toda, como nós vimos domingo, ira e tantas coisas ruins que tem ou existe ainda lá dentro dos nossos corações. Então, amados, Deus nos continue nos abençoando, nos fortalecendo e que nos humilhemos na presença de Deus, pois a Bíblia diz: pois aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta vai ser rebaixado, vai ser humilhado.